O que mais te admira em One Piece? Bom, o que mais me admira é a diversidade de personagens e de raças. Mas você sabia que existem diversas raças em One Piece? Ao todo, são 20 raças, pelo menos que temos conhecimento até hoje. Por isso eu pesquisei a fundo mais características para entendermos sobre todas essas raças. Então bora conhecer todas as raças em One Piece. Algumas que nascem com poderes que já transformam eles em bravos guerreiros. Humanos. Para dar início, a gente vai falar dessa que é inclusive a nossa raça, a raça humana. Assim como nós, eles possuem a aparência padrão do mundo de One Piece. Normalmente possuem o tamanho de mais ou menos 2 metros, sendo que humanos normais conseguem fazer qualquer coisa que uma pessoa do nosso mundo consegue fazer. Porém também há aquelas ocasiões em que os humanos viram completamente monstros. Alguns possuem uma força tão imensa que conseguem destruir montanhas apenas com haki e força física, sem necessitar de poderes de uma Akuma no Mi. A raça humana também possui algumas variáveis, sendo que alguns humanos ficam mais altos do que o normal, como por exemplo Kizaru, Aokiji, Oden, Barba Branca e muitos outros que beiram os 3 metros de altura. Também existem muitas tribos humanas que possuem sua própria cultura e suas características únicas. Por exemplo, uma cabeça absurdamente enorme ou então um corpo que possui características fora do normal. Dragões celestiais. Esses daqui, na verdade, seria até mais interessante colocar eles como humanos. Afinal, não possuem nenhuma característica biológica diferente do que os humanos possuem. Sendo que a única diferença que possuem é o ego altamente inflado que eles têm. Os dragões celestiais são um grupo de 19 famílias que, há 800 anos atrás, criou o governo mundial. Todos os líderes desses reinos foram para Marijoice, onde passaram a ser considerados os deuses desse mundo. Eles fazem o que querem na hora que quiserem. Podem pegar escravos, comprar qualquer coisa, matar humanos, literalmente são considerados os deuses desse mundo. Mas como eu disse, biologicamente eles não são diferentes dos humanos, mas já que são uns completos filhos da mãe, né? Eu acho que cabe colocar eles numa raça diferente, um bando de imbecil mesmo. Pernas longas. Como o nome já sugere, eles fazem parte de uma tribo onde as pernas são bem avantajadas. O exemplo disso é Charlotte Smooth, a comandante da Big Mom. A gente não viu muitos dos poderes dela em ação, mas só de ver o volume das pernas, podemos considerar que ela possui pernas bem fortes para combate, o que deve ser a principal característica dela. E da sua tribo, onde conseguem desferir chutes muito poderosos. Pescoço longo. Seguindo com a galerinha que tem partes alongadas do corpo, a gente tem os pescoços longos. Como o nome sugere, eles possuem um pescoço longo que tem uma mobilidade bem eficiente. Até então, a gente só viu 3 integrantes dessa tribo, que no caso são os 2 que fazem parte da nação de Totoland da Big Mom, e também a Charlotte Amandi, que é a filha da Big Mom. Braços longos. Essa é uma tribo que tem como principal característica os braços que possuem uma articulação a mais, permitindo que eles tenham uma gama de movimentos ainda maior. Então, por terem essa capacidade a mais, eles possuem um braço mais longo que facilita em combates. E é bem estranho os braços deles, né? Gigante histórico. Acima dos gigantes, nós temos uma raça que é ainda mais gigante. A gente viu 2 deles, sendo o ancestral Ors e também Ors Jr., o descendente de Ors. Eles são de uma raça rara e muito poderosa, sendo que o próprio Moria sempre esteve à procura de dar vida ou tomar controle de uma criatura dessa imensidão. Gigantes. Os gigantes são uma raça muito presente no mundo de One Piece e eles são muito altos e geralmente possuem uma força fora do comum. Já que essa é uma raça muito presente no mundo de One Piece, eles acabaram se espalhando pela terra e criaram diversas culturas e um modo de viver diferente. Por exemplo, temos os guerreiros de Elbaf. Esses são gigantes guerreiros e honrados que lutam em combate e guerras sem nenhum medo. Geralmente vivem pela honra e pelo sabor das batalhas, fazendo com que tenham um comportamento muito grosseiro e agressivo. Também temos gigantes mais calmos, mais zen, como é o caso de Jaguar de Sol, que como ele mesmo disse, é diferente dos gigantes brutos de Elbaf. Sereia. As sereias são uma variação encantadora dos homens-peixes em One Piece e são criaturas místicas e sedutoras, conhecidas pela beleza incomparável e sua melodia hipnotizante. As sereias têm a aparência de mulheres humanas da cintura para cima, com cabelos longos e brilhantes, olhos cativantes e uma voz melodiosa que pode encantar até mesmo os corações mais frios, como é o caso do seu coração. Seu coração não é frio?
Então me prova dando like no vídeo. Só quem tem um coração quentinho, quem tem um coração bondoso, dá like no vídeo. Bom, da cintura para baixo, as sereias têm caudas de peixe graciosas que lhe concedem habilidades de natação excepcional. Elas são nadadoras ágeis e rápidas, capazes de se moverem elegantemente tanto na superfície quanto nas profundezas do oceano. E essas criaturas encantadoras têm uma conexão profunda com o mar e são frequentemente vistas como guardiãs dos segredos e mistérios das águas. Homens-peixe. Os homens-peixes são uma raça única e fascinante em One Piece, e eles são seres humanoides que possuem características aquáticas como escamas, brânquias e em alguns casos até mesmo nadadeiras. Sua origem remonta a um antigo reino subaquático chamado Reino de Hyugo, que é governado pelo rei Netuno, e essa raça é conhecida pela sua força física impressionante, resistência até a pressão do oceano e habilidades de natação. Muitos homens-peixes têm a capacidade de respirar tanto debaixo d'água quanto em terra firme, permitindo que eles vivam em ambientes aquáticos e terrestres. Além disso, alguns deles possuem características especiais relacionadas a peixes específicos, como os homens-peixes tubarão ou os homens-peixes golfinhos. Apesar da sua força e habilidades excepcionais, os homens-peixes enfrentam discriminação e preconceito no mundo de One Piece. Muitos humanos os consideram inferiores e tratam eles com desrespeito, que leva a conflitos e tensões entre diferentes raças. No entanto, também existem personagens que lutam pela igualdade e pela coexistência pacífica entre todas as raças, como o protagonista Monkey D. Luffy e sua tripulação que luta por isso. Wotans. Eles são uma raça rara e única, resultando do cruzamento entre um gigante e um homem-peixe. Essa combinação peculiar resulta em indivíduos que apresentam características físicas e habilidades únicas. Os Wotans herdam a imensa altura e a força dos gigantes, bem como características aquáticas dos homens-peixes. Eles são seres gigantescos com traços distintos de peixes em seu corpo, como escamas ou barbatanas. O único membro conhecido dessa raça rara é o Adatsumi, um gigante colossal que exibe características semelhantes às de peixe. Ele possui uma aparência imponente, com escamas grossas e uma estrutura corporal que o permite se mover facilmente na água. Além disso, o Adatsumi demonstra uma força descomunal, capaz de causar estragos significativos em suas batalhas. Embora os Wotans sejam uma raça extremamente rara, sua presença no mundo de One Piece destaca a diversidade e a capacidade de adaptação dos diferentes raças. E eles representam uma combinação única de características e habilidades, mostrando que a mistura entre diferentes raças pode levar ao surgimento de indivíduos extraordinários. Skypians. Skypias são uma raça única que vive na ilha celestial de Skypia. E esses seres têm uma aparência semelhante à humana, mas possuem asas nas costas, permitindo-lhes voar livremente pelo céu. Suas asas são um traço distinto e simbolizam sua conexão com o mundo celestial. E os Skypias não nascem com habilidades incríveis, mas assim como os humanos, podem se tornar fortes e poderosos por meio do esforço e do treinamento dedicado. Vivendo em um ambiente celestial, os Skypians desenvolveram uma cultura única e têm uma forte crença em Deus, e aquele que o ocupa o topo da ilha, que no caso, Enel. E anteriormente, Gunfall, meio tritão. Uma raça híbrida e resultante do acasalamento entre o humano e o homem-peixe em One Piece. Embora não seja uma raça amplamente explorada na história, há um membro conhecido que se destaca, o Dellinger, dos piratas Don Quixote. Dellinger é um personagem interessante e peculiar, nascido da união de um humano e de um homem-peixe, e ele possui características físicas que combinam traços de ambas as raças. Dellinger tem uma aparência humana comum, mas exibe algumas características distintas dos homens-peixes, como olhos raivosos e dentes afiados, semelhantes aos de um homem predatório, ou de um peixe predatório, além de suas características físicas únicas. Dellinger também possui habilidades especiais. Ele é extremamente ágil e rápido, capaz de se mover com agilidade e precisão surpreendente. E sua velocidade e destreza são tão impressionantes que ele se tornou um membro valioso dos piratas Don Quixote. Embora não tenha sido especificado se Dellinger pode respirar debaixo d'água ou se possui outras habilidades aquáticas, é importante ressaltar que cada meio tritão pode herdar diferentes características e habilidades dos seus pais humanos e homens-peixes. Como resultado, cada indivíduo pode apresentar variações em relação à sua capacidade de sobreviver e se adaptar a ambientes aquáticos. Xandianos.
Os Shandians são outra raça importante que vive em Skypiea. Eles são descendentes de um povo guerreiro que originalmente habitava a ilha de Jaya, localizada na superfície. Os Shandians possuem asas nas costas, assim como os Skypieas, e são conhecidos pela sua natureza valente e combativa. Eles são guerreiros orgulhosos e estão dispostos a lutar bravamente para proteger sua terra e preservar sua cultura. E detalhe, antes mesmo de subirem para Skypiea, eles já tinham asas nas costas. Historicamente, houve conflitos entre os Skypieas e os Shandians devido a disputas territoriais e divergências culturais. No entanto, ao longo da história de One Piece, essas duas raças aprenderam a trabalhar juntas e superar suas diferenças para enfrentar desafios em comum. Tontata. Eles são seres muito pequenos que vivem em Green Beach, uma floresta localizada no reino de Dressrosa. E eles possuem asas nas costas, o que permite que eles voem sem maiores problemas. E se engana quem pensa que eles são fracos, pois eles foram um dos responsáveis por destruir a fábrica de Smiles de Doflamingo de Dressrosa. Um dos integrantes deles é o Léo, o recentemente deitou na porrada um nobre mundial porque ele estava tentando pegar Shirahoshi. E apesar de ter essas habilidades em batalha, eles são bem amorosos e possuem muito carinho por aqueles que fazem bem a eles. E o Léo é um dos comandantes da grande frota do Chapéu de Palha. Birkans. Os Birkans são uma raça relacionada aos Skypians que vivem na antiga ilha celestial de Birka, que acabou sendo destruída por Enel, um dos seus próprios integrantes. Os Birkans também possuem asas, no entanto, eles são diferenciados de outras duas raças pela forma como suas asas estão voltas para baixo. Eles desempenham um papel importante na história de Skypiea, e Enel, após tomar o controle da ilha e se autoproclamar um deus, demonstrou uma personalidade rude e egoísta. Ele utilizou seu poder de forma tirânica e passou a governar Skypiea com mão de ferro. Além de Enel, os sacerdotes que auxiliavam no comando de Skypiea também são Birkans, e esses sacerdotes compartilhavam das atitudes egoístas e cruéis de Enel, contribuindo para um ambiente de opressão e desigualdade na Ilha Celestial. No entanto, é importante ressaltar que nem todos Birkans são necessariamente rudes e egoístas. Assim como em qualquer raça, há variações individuais de personalidades e valores. Oni. Até então não chegou a ser mencionado que a raça Oni existe, mas a gente tem duas pessoas que comprovam a existência dessa raça, e esses dois são Kaido das 100 Feras e sua filha Yamato, que possuem características únicas. Kaido, por sua vez, além de ser um monstro gigante, ele também possui chifres na sua cabeça. Fora que a sua força física e resistência, que se sobressai e muito a de qualquer humano normal, chegou ao ponto de superar naturalmente até mesmo a força de um homem-peixe. Já Yamato possui uma aparência bem semelhante à de um humano comum, porém ela se diferencia com seus chifres. Minks. Os Minks são uma raça que possui uma aparência híbrida, combinando características humanas com traços animais, e eles são conhecidos pela sua semelhança com animais, sendo comuns representantes da espécie como cachorros, gatos, leões, coelhos, raposas e muitos outros. E essa diversidade de formas animais entre Minks os torna visualmente distintos e interessantes, além da sua aparência única. Os Minks possuem habilidades especiais que lhe conferem uma grande vantagem em batalhas. E eles possuem a capacidade de gerar e manipular eletricidade. E essa habilidade elétrica permite que os Minks canalizem a energia elétrica em seus ataques, tornando-os formidáveis combatentes. Outra característica notável dos Minks é a sua capacidade de atingir seu poder máximo durante uma lua cheia. Nesse momento, eles podem desencadear uma transformação chamada Sulong, que amplifica consideravelmente suas capacidades físicas e habilidades de combate. Durante a forma Sulong, os Minks se tornaram incrivelmente ágeis, fortes e rápidos, além de possuírem uma aura elétrica ainda mais intensa. A ilha onde os Minks residem é chamada de Zou, uma ilha gigantesca que é carregada nas costas de um elefante gigante chamado Zunisha. Zou é uma terra sagrada para os Minks e serve como um refúgio seguro para sua raça. E eles vivem em harmonia com a natureza e têm um forte senso de comunidade, valorizando a amizade e a lealdade. Três Olhos. A tribo dos Três Olhos é uma raça misteriosa, incomum, caracterizada por possuir 3 olhos, sendo 2 em suas posições normais e um terceiro localizado em suas testas. Fora essa característica única, pouco se sabe sobre a aparência, embora se acredite que um híbrido entre um membro de tribo dos Três Olhos e um humano pareceria completamente humano, exceto pelo terceiro olho. Até o momento, o único membro conhecido da tribo dos Três Olhos é Charlotte Pudding, e ela é uma personagem fascinante, sendo apenas meio integrante da tribo.
Afinal, ela tem o sangue humano da Big Mom e também o sangue do seu pai, que é dos 3 olhos. Uma habilidade única atribuída aos 3 olhos é a capacidade de escutar a voz de todas as coisas. E essa habilidade especial permite decifrar e ler os textos escritos dos poneglyphs. Apesar disso, a maneira exata pela qual os membros da tribo dos 3 olhos despertam essa habilidade ainda é desconhecida, e Charlotte Pudding, como uma meia integrante da tribo, afirmou que é improvável que ela desperte essa habilidade especial. Isso sugere que a habilidade de escutar a voz de todas as coisas pode ser limitada apenas aos membros completos da tribo, mas pelo que parece, ela tem essa habilidade. Lunares. Eles são de uma raça quase perfeita, possuindo características que vão além de uma pessoa comum. Os Lunarianos são conhecidos por terem uma aparência predominantemente humana, mas com características distintivas que os diferenciam. Eles possuem um par de asas penas negras nas costas, que são maiores em comparação às asas de residentes da Ilha do Céu. Além disso, os Lunarianos possuem cabelos prateados brancos e pele castanha, que é uma característica marcante dos Lunarianos, é a habilidade de produzir fogo, e alguns deles demonstram isso, mantendo uma pluma de fogo constantemente queimando na parte superior das costas. Embora exista pouca informação disponível sobre os Lunarianos, sabe-se que eles costumam ser considerados como tribo de deuses, enquanto habitavam no topo da Redline. Havia um antigo reino dos deuses no continente vermelho que existia muito antes de Mary Joyce ser estabelecida. No entanto, em circunstâncias desconhecidas, os Lunarianos foram quase extintos, restando apenas um único sobrevivente conhecido até o momento. E o governo mundial parece perseguir implacavelmente os Lunarianos, oferecendo uma recompensa substancial de 100 milhões de berries por qualquer informação sobre seu paradeiro. E essa caçada persiste até os dias atuais. Piratas alienígenas. Os piratas alienígenas são uma fascinante adição ao mundo de One Piece, e encontrados por Enel enquanto ele viajava pela Lua. E esses seres misteriosos são um grupo de alienígenas semelhantes a animais, juntamente com outras criaturas estranhas. Os piratas espaciais, como são chamados, são mineiros lunares dedicados, e eles têm a tarefa de explorar e extrair recursos preciosos da Lua, minerando qualquer coisa que possam encontrar. E esses alienígenas têm uma aparência única, com características animais e físicas que os diferenciam dos humanos e das outras raças conhecidas. Embora não tenham sido explorados em detalhes extensivos na história, os piratas alienígenas representam a vastidão do universo e da existência de outros seres inteligentes em diferentes patamares do cosmos. Ou seja, o universo de One Piece é muito maior do que a gente imagina, não restringindo apenas aos mares, mas também ao universo. Quem sabe não teremos alguma jornada dos piratas do Chapéu de Palha no universo. Bom, eu sei que parece louco, mas não é impossível. Agora existe uma raça especial. Na verdade não é uma raça, é um grupo de seres humanos, mas que estão à frente do tempo, muito evoluídos, que no caso são os nerds que acompanham o canal. Então se você faz parte do grupo de fãs de One Piece, dá uma força votando no canal no prêmio IBEST, que é a maior votação de influenciadores da internet, e o canal Nerdficando está participando. O nosso canal está representando os animes na categoria de cinema, TV e streaming. E olha, o Nerdficando é um dos poucos canais que abordam animes. Então vamos mostrar a força dos animes, dos nerds e dos otakus votando no canal Nerdficando. Eu vou deixar o link na descrição e é possível votar uma vez por dia. Conto com seu voto e te espero no próximo vídeo.